Então nós não podemos pensar somente externo, rua. Sim. Temos que pensar nessas condições. Então, Leandro, por gentileza, fala um pouquinho pra gente do projeto Semear o Amor e detalhe um pouco mais sobre a BUSF. E um forte abraço ao nosso presidente lá, o senhor Bolívar. E fique à vontade, por favor. Falando um pouquinho da BUSF primeiro. Tá? A BUSF ela é uma instituição não governamental voltada especialmente para busca, salvamento e resgate internacional. Tá? A gente não tem ajuda governamental. Nós somos registrados na ONU, tá? Como uma equipe de resgate internacional. E a gente aguarda agora, para 2025, a certificação da ISARAG, que é um registro internacional, tá? Que é como se fosse uma permissão para a gente atuar em outros países, tá? Embaixo da bandeira da ONU. Certo. Tá? Basicamente. Então, ou seja, como seria isso? A ONU vai financiar. Depois que a gente receber a certificação da ISARAG, a ONU vai financiar todo o custo da viagem, das equipes, dos materiais que forem utilizados, do tempo de estadia. Ou seja, ela financia tudo. Hoje, a gente não tem isso ainda, embora nós já tenhamos um registro na ONU, tá? Na Organização das Nações Unidas. Podemos atuar fora? Podemos. Quem vai custear? Nós. Nós temos o custo hoje. Nós podemos ir e a gente tira do nosso bolso para ir. Tá? Por exemplo, na guerra da Ucrânia, a nossa equipe ela foi para lá. Uma das nossas equipes não brasileira, mas a equipe de Portugal foi deslocada uma equipe para lá para auxiliar na busca e salvamento das vítimas da guerra. Tá? Nós estávamos aqui em condição de alerta. Tá? Por quê? Porque nós também íamos. Inclusive, eu era uma das pessoas que ia. Tá? Contudo, quem ia financiar isso? O governo ucraniano. Então, eles precisavam do quê para isso? Apenas de um cessar-fogo temporário, tá? Para a gente poder se deslocar para lá. Aí ele conseguiria financiar a nossa equipe, tá? De maneira que não oferecesse risco para as equipes de resgate. E isso, infelizmente, acabou não acontecendo. Não houve esse cessar-fogo dentro daquele período que a gente estava em alerta. E aí, já até complementando, aí alguém pode pensar assim, pô, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Movimento, pessoal. Andar, o caminhar, de bicicleta ou não, não importa. Aí a pessoa chega, ela comentou, inclusive na aula, né? O que tem a ver desmoronamento? Eu posso estar passando ao lado de repente, uma montanha ou algo do gênero, aconteceu um acidente. Uma encosta, né? Então, nós temos que conhecer, sim, sobre os critérios de primeiros como ele deu exemplo. É. Por que ele começou? Por quê? Porque não tinha ninguém para ajudar, fizesse ali. Então você acaba fazendo isso. Como você comentou em relação a doméstico. Acontece muito acidente doméstico. Não sei se o David vai lembrar da cena que aconteceu na hora. Não sei se sentiu dor, não sei o que passou na sua cabeça na hora do acidente. Mas o YouTube mudou muito. Para quem não sabe, o YouTube ele ia acabar em 2020, se ele não mudasse a política dele. E quando eu fiquei sabendo do seu acidente, eu vi um vídeo no YouTube que logo quando lançou, tinha 2 pessoas te ajudando, você vai estar fazendo toniquete, prendendo a articulação ali, prendendo ali. Isso. E depois chegou, acho que uma mulher, foi uma mulher porque estava convertido. Foi uma mulher. Aí ela chegou com os 2 pés e falou assim, oxe, cadê o braço dele? Então, eu não sei se ela te deixou mais apavorado ou se você já sabia que o braço, você estava sem um braço. Ou seja, por mais que tenha sido uma via pública, isso também pode acontecer dentro de casa. Uma criança subindo e descendo. Então, como foi que você ficou na hora? Bem, quando eu sofri o acidente, eu vi o carro entrando. Então, eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Então, meu primeiro gesto foi querer jogar pro canteiro central. Na época, não tinha ciclovia. Era só o piso mesmo e a saída de ar do metrô, né? Então, eu tava na ciclovia, sentido Consolação, e os cones já estavam colocados do lado sentido da Consolação, sentido Brigadeiro. Já estavam demarcando, né? Isso, que era o lado, no caso, da direção que eu estava indo, o lado oposto. Certo. Mas já estava demarcado. Eu estava na faixa do ônibus, no meu sentido, para minha segurança, né? Eu pensei, eu vou para a ciclovia, que já está isolado, ali não vai passar carro. E entrei para lá. Na terceira faixa de pedestre foi quando eu vi o veículo entrando.
Isso eu passei por 1, 2, 3 faixas de pedestre. Na terceira, assim que eu passei, o farol abriu. E aí tinha uma fila de 3 carros ao lado dos cones, e 2 carros, um em cada faixa sequencial, né? Sentido da calçada. E quando o farol abriu, eu vi que o primeiro carro que estava na faixa pedestre passou, já saindo. E eu continuei andando. E aí, de repente, o carro entrou. Eu só vi um cone indo para a via oposta, né? Onde eu estava. O outro vindo na minha direção. E a minha primeira reação foi jogar para o canteiro central. Na hora que eu pisei no pedal, meu corpo levantou. Porque estava na marcha pesada, eu estava chegando no trabalho. Eu ainda tinha 30 minutos para chegar. Eu estava a 2 km. Então eu falei, vou tranquilo. Eu vou só aqui pedalando tranquilo até o trabalho. E quando aconteceu o acidente, eu não senti nada, porque eu já caí morto no chão. No momento do impacto, eu já caí morto no chão. Eu só lembro do carro vindo e mais nada. Daí eu só lembro já acordando no chão, com o Thiago do meu lado, falando comigo. Né? Eu não me lembro muito. Eu sei que ele perguntou se eu estava bem, se eu lembrava quem eu era. Os princípios, os primeiros socorros, né? Saber se a pessoa está sentindo mais alguma coisa, fora as lesões que a pessoa já viu, né? E até então eu não sabia a gravidade. Eu sabia que eu tinha sofrido acidente, então me mantive calmo, até porque eu já tinha o curso básico de primeiro socorro, então sabia que não adiantava eu ficar nervoso, estressado ali naquele momento, que só poderia agravar a minha situação. E esse Thiago, ele tem alguma experiência? Isso. Ele tem ou não? É técnico de enfermagem. Ó, técnico de enfermagem. Tá vendo a importância? Aí agora entra esse cidadão aqui, ó. Essa é a importância de você, pelo menos, nem que você não seja técnico, mas saber o básico, né? Isso. Saber o básico, tranquilizar a vítima. Não vamos falar mal dos técnicos nem dos enfermeiros, por favor, gente. Não, eu sou pelo técnico. contrário. Nós trouxemos pessoas aqui. Uma pessoa que vai falar exatamente algo maravilhoso. Uma observação importante sobre isso. Técnico de enfermagem, enfermeiro, técnico de enfermagem, enfermeiro, ou até mesmo médico dentro de um hospital, ele não tem obrigatoriamente o treinamento necessário para atender na rua, tá, gente? É importante que ele tenha, é extremamente importante que ele tenha, porque uma vez que ele é técnico e uma vez que ele é enfermeiro, ele assume uma responsabilidade gigantesca. Eu já vi casos, por exemplo, de um enfermeiro estar atendendo na rua e ele não ter o treinamento de APH. O enfermeiro e o técnico, eles são treinados para atender dentro do hospital. O intra, né? O intra-hospitalar. É para isso que eles são treinados, é para isso que eles estudam. Tem os técnicos e os enfermeiros que fazem APH, que fazem primeiros socorros, com certeza. Só me tira uma dúvida. Eu sou meio leigo. APH, o que significa? Atendimento pré-hospitalar. Atendimento pré-hospitalar. Vamos exemplificar. SAMU. SAMU faz atendimento pré-hospitalar. Ou seja, eles são profissionais do APH. Tanto no suporte básico quanto no suporte avançado em algumas ocorrências. O bombeiro, ele atende apenas suporte básico de vida. Por quê? Porque ele não faz atendimento de manobras invasivas. Por exemplo, ele não aplica um soro, tá? Ele não faz uma sutura. Então, ou seja, ele não faz procedimentos invasivos. O SAMU, quando tem um médico acompanhando, ele pode fazer. Então ele se caracteriza como suporte avançado de vida. Então ele faz porque o médico deu a ordem para ele fazer. Exatamente. Ou porque... No Brasil, o médico precisa dar ordem. Ponto. Era uma hierarquia, né? Tipo, ele tá em cima, tá embaixo e ele faz... Nos Estados Unidos é diferente, por exemplo. O técnico médico de emergência dos Estados Unidos, ele tem respaldo técnico e legislativo, por exemplo, para fazer uma infusão de soro na rua. Ele não precisa de um médico autorizar. Nos Estados Unidos, um paramédico, ele não é médico. Ele é igual o nosso profissional de APH aqui no Brasil. Mas ele é habilitado para fazer tudo o que for necessário para manter a vida. Mas isso é ruim ou é bom? Não. Se esperar uma ordem de alguém? Em partes é ruim, porque se eu tenho, por exemplo, uma vítima com uma hemorragia grave no meu caso, e eu preciso fazer uma intervenção rápida, não dá para mim ficar esperando a autorização do médico. E se eu faço uma intervenção nele, por exemplo, que seja fora do protocolo de suporte básico, eu estou cometendo um crime no Brasil. Então, a gente fica numa corda bamba constantemente. Eu vivo numa corda bamba constantemente, porque eu paro para atender na rua a qualquer hora, qualquer tipo de acidente. E isso é muito ruim. Fala daquele caso lá da estrada do Jaceguava, do cidadão que você ficou acho que 2 ou 3 horas aguardando chegar o socorro. A gente teve um acidente de moto